Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo, minha pova. Santa Luzia em Debate de volta. Mais uma vez a gente entrevista uma mulher e isso para mim é muito interessante. Vocês já devem ter percebido que o Santa Luzia Já ele tem divulgado com muito detalhe, com muito cuidado, tudo que se trata da cidade, mas acima de tudo do lado feminino da cidade. É uma cidade com tão pouca representatividade na política pelo lado feminino, tem a sua força designada e destinada a partir do momento da representatividade que ela tem comercialmente falando. E um dos patamares mais altos do empresariado luziense se encontra na representatividade de Gisele Calixto. Uma mulher que, desde a mais tenra infância, vamos dizer assim, conviveu com o melhor do empresariado luziense. Então nós vamos falar aqui agora com a nossa Gisele Calixto, pertencente à Camel. Ela vai explicar o que é um braço, vamos dizer assim, da Associação Empresarial, representante e diretora do Mega Space e da Certa Transformadores em Santa Luzia. Gisele, muito obrigado pela presença, um orgulho enorme mais uma vez estar aqui com você e a gente quer deixar para você já a primeira pergunta. Vamos falar de associação empresarial para a gente poder entender um pouquinho disso. O que é Camel? Explica para mim. Eu estou muito feliz de estar aqui, é um prazer estar com você novamente, Rogério. Já tem muitos anos, né, que a gente teve esse bate-papo lá no Mega Space e é um grande prazer estar aqui com você agora. Muito obrigado. A Associação Empresarial. Eu faço parte da Associação Empresarial, eu sou vice-presidente, o atual presidente é o Rocha, Carlos Rocha. E o objetivo da Associação Empresarial é a gente ajudar o empresariado da cidade, os empresários luzienses, em tudo que precisa. Então, assim, nós somos um caminho para eles, se precisa de alguma coisa na prefeitura, se precisa de alguma coisa. E também o que eu falo que o mais interessante da associação é o poder que a gente tem de se ajudar. Quando meu pai faleceu, eu fiquei extremamente fragilizada. Eu fiquei completamente insegura. Eu falei assim, nossa, e agora? Como é que vai ser? Meu pai era tudo pra mim, né? Ele era meu direcionamento. Ah, mas não era só pra você não, viu, Gisele? Pois é. Vamos confessar que não. Pois é, e aí eu senti muito assim, meu Deus, e agora como vai ser? E aí, nesse processo, eu falei assim, gente, eu não preciso inventar a roda. Tem várias pessoas que passam pelo que eu passo. Eu quero compartilhar as minhas dores e as minhas conquistas com essas pessoas e quero ouvir as dores e as conquistas delas para que nós possamos caminhar junto. Porque até antes do meu pai falecer, eu não me envolvia nessas coisas. Eu não me envolvia... Não, você também nunca foi muito fã de política, você não gostava e não gosta, né? Não. Eu entendo a importância da política, eu não falo que eu não gosto de política, porque a política é importante para a vida da gente. Eu, como empresária, ela exerce um papel muito importante na minha vida, na cidade, na vida de todos nós, não tem como negar. Mas eu não quero ocupar, não tenho como objetivo hoje ocupar nenhum cargo público, nem executivo e nem legislativo. Mas isso não quer dizer que eu não gosto, pelo contrário. E não, eu sou também, uma pessoa muito também não significa que você não participe. Exatamente, porque eu sou uma pessoa atuante, mas nas coisas que eu preciso. Eu vou até a prefeitura, eu preciso ter um contato próximo com o prefeito, com os vereadores, porque eu faço parte dessa cidade e através também das associações que eu represento. Então, a gente precisa ter esse contato. Então, não é que eu não gosto de política, eu apenas não quero ocupar nenhum cargo executivo e nem legislativo, né? Mas aí volta na Camel lá. Na associação. Camel? Eu tô toda hora falando errado. Não, eu tô falando nesse primeiro momento da associação, aí eu vou chegar na Camel, que é uma parte da associação. E aí nesse momento meu fragilizado, eu recebi o convite, foi até do seu Heloísio, da Rodap, para que eu fizesse parte da Associação Empresarial de Santa Luzia. Fiquei um pouco relutante assim, porque eu nunca fiz parte, nunca tinha feito parte de nada disso, mas eu resolvi aceitar, justamente por causa do momento em que eu estava vivendo. E chegando lá, eu fui acolhida pelos empresários que já faziam parte da diretoria. Hoje nós somos 23 diretores. Eu fui muito bem acolhida por eles e a gente começou
a fazer essa troca de experiência, que eu acho que é o mais importante do associativismo. As pessoas não têm noção a importância que é a gente fazer parte de uma associação. Porque não sou mais somente eu que falo. Não é só sua opinião. Não é só minha. São várias pessoas, é um grupo de empresários que está falando aquilo ali. Então, a gente tem mais força e mais respeito quando a gente procura o governo de Minas para conseguir qualquer coisa, quando a gente precisa de alguma coisa. A gente tem mais força quando a gente procura a prefeitura, quando a gente precisa... Então, qualquer coisa. E mesmo é que eu falo, um indica o outro, que conhece o outro, que apresenta o outro, e você vai criando esse relacionamento. E hoje eu tenho grandes amigos na Associação Empresarial de Santa Luzia. Assim, é uma coisa que eu amo estar lá, eu amo fazer parte da associação. E a gente já fez muita diferença na vida do empresário aqui de Santa Luzia com várias ações que a associação teve. A gente fomos parte atuante na modificação do EIV da cidade, da lei do EIV, que estava impactando nas indústrias todas, inviabilizando algumas indústrias. Que inclusive teve uma participação muito importante do vice-prefeito hoje, né? Que uma das pessoas que brigou muito por isso enquanto vereador foi o próprio Laci Bicar. E Laci, o tempo todo com a gente, realmente foi parte integrante, parte importante da nossa conquista, das modificações da lei, do EIV, do RIC também. Uhum. E fora isso, tiveram várias outras coisas. A gente participa da alteração de algumas leis da cidade. A associação empresarial faz parte de vários conselhos da cidade. A gente tem cadeira em quase todos os conselhos. Participamos ativamente do plano diretor da cidade, que agora está em votação lá na Câmara. Uhum. Então, assim, isso é muito, eu acho, gratificante, porque a gente faz parte da mudança do município e também porque a gente consegue direcionar. Porque às vezes as pessoas que estão na prefeitura, elas não sabem do dia a dia do empresário. Né? Hoje a gente tem um empresário lá, que é o Laci, mas nem sempre tem um empresário representando. Independente dele estar lá também, é muito complicado ele poder dar pitaco agora, ele está do lado de lá, né, vamos dizer assim. Mas assim, então é importante a gente fazer parte disso. Por isso eu falo, então quando eu vou em algum lugar, eu vou representando a associação. Então não é só José Calistão, é diferente. E aí quando eu estava na associação, nesse período, o senhor Heloísio, que era o presidente da época, falou assim: Gisélia, tenho muita vontade de abrir uma Câmara das Mulheres. E eu quero que você encabeça isso para mim, que você faça isso para mim. Aí eu falei, tá bom, vamos lá. E aí peguei essa missão e em 2017 nós abrimos a CAMEL, que é a Câmara das Mulheres Empreendedoras Luzienses. E foi junto com várias diretoras que fazem parte hoje da diretoria da CAMEL. A Tatiana Badieff fez parte disso pertinho de mim, me acompanhou, me ajudou bastante. A Renata e várias pessoas, várias diretoras, a Michelle. A Luciana. A Luciana entrou nessa gestão, nessa última gestão. Ela não está com a gente desde o início. Mas a Mísia, que hoje é a atual presidente. Então, aí, em agosto de 2017, nós fizemos o lançamento da CAMEL. E o objetivo da CAMEL é justamente isso, é fortalecer as mulheres empresárias. É pegar aquela mulher que tem um negócio pequeno, que talvez, isso que eu ia te perguntar. Que talvez nem tenha aberto ainda uma empresa, não trabalhe com uma empresa, trabalhe de uma forma informal, e mostrar para ela as vantagens dela fazer parte, dela constituir uma empresa, de ser uma empresa. A gente faz várias palestras. Mesmo que seja um MEI, né? Mesmo que seja um MEI, exatamente. E a CAMEL, ela dá esse apoio, ela dá essa orientação? A gente conversa com as associadas que nos procuram, a gente faz várias palestras, a gente faz várias coisas, tem várias atuações. Então, assim, hoje existe as mulheres que são associadas à CAMEL, e assim, eu falo que assim, muitas coisas a gente precisa que as pessoas procurem. A gente tem a CAMEL, a gente tem as nossas ações, mas quando nós somos procuradas individualmente, me ajuda nisso aqui, me faz ajudar. E a gente tem relatos de várias associadas que mostram o tanto que as empresas delas cresceram, o tanto que elas como pessoa cresceram após fazer parte da CAMEL. E isso é extremamente gratificante. A gente tem que ser honesto para dizer duas coisas. Primeiro, que você não quis falar, eu falo. A associação empresarial é a conjunção de três associações, vamos dizer assim,
que acabaram fundindo para dar a associação empresarial. Isso é a autoria de uma pessoa só, né? Ele não pode fugir disso, a Alissa que fez essa brincadeira. Inclusive, na época, eu fui um dos primeiros a abraçar a causa. Nós fizemos grupos de estudo e de trabalho dentro da associação para que pudesse atender especificamente aquele grupo. Então, eu participava do grupo de informática. Então, assim, a gente vê a história da associação empresarial como já uma força muito grande na cidade, uma representatividade muito grande na cidade. Mas uma das coisas que sempre me incomodou, eu sempre cobrei isso, é a falha na participação do pequeno. E aí quando você me fala que mulheres estão participando, estão procurando a Camel e participando da associação nesse segmento, eu fico muito feliz. E eu acho que é essa que deve ser a função maior do associativismo. Trazer para as pessoas a oportunidade de se juntar e fazer alguma coisa diferente. Exato. É isso que está acontecendo, então? É isso que está acontecendo, exatamente. E só complementando o que você falou da associação, porque realmente a associação empresarial, lá está o Sindicomércio. Sindicomércio, Associação do Comércio. Através do Lindomar, né, que é o presidente atual, tá com a gente lá. Estamos juntos com o CIMI, que é o Sindicato das Indústrias de Material Metal Mecânico de Santa Luzia, que hoje o presidente é Humberto, também faz parte da associação. Então, assim, a gente trabalha junto, entendeu? E que torna a gente com poder de eficiência ainda maior, e representatividade maior. Né? E a Camel também. A Camel, a gente falava sempre que é um braço. Eu falo que nem é um braço, é o coração. Aí, é verdade. Nós somos o coração da associação. Eu tenho o costume de falar com assim, pessoas que falam assim, Rogério, você não pode falar isso. Mas eu tenho hora que eu não me reconheço como homem. Eu falei isso aqui da outra vez, a Liliane falou que ia postar. Eu falei, pode postar, porque eu não me reconheço. Em determinadas ações masculinas, eu não me reconheço como homem. Eu fui criado como mulher, pô. Minhas 3 irmãs, minha mãe, eu fui criado com elas, então eu não me reconheço. Determinadas atitudes eu me recuso a acreditar. E uma das coisas que eu aprendi muito é que a gestora, ela é muito mais eficiente do que o gestor. Eu não tenho dúvida disso. Vou ser sincera com você, eu não gosto dessa linha. Eu falo assim, que eu não acho que não existe o melhor. Eu acho que é um complemento. Eu acho que o homem e a mulher um complementa o outro. São formas diferentes de administrar, são formas diferentes de ver as coisas e a visão dos dois é importante. Eu não gosto quando acontece essa competição, essa disputa. Eu acho que é para caminhar junto. A mulher tem um olhar um pouco mais apurado, a mulher tem um olhar mais sensível, a mulher deixa o coração falar um pouco, é importante, mas o homem tem o lado da praticidade, tem o lado da razão. Então eu falo que é necessário em tudo na vida que a gente caminhe em equilíbrio, sem ninguém ser mais importante que ninguém. Os dois são importantes, né? Os dois exercem papel importante e é interessante quando tem essa mistura. E lá na associação empresarial, a gente tem na associação eu, de mulher, a Mírzia, a Andréia. Andréia de que onde? A Andréia, ela é da imobiliária. A Modelo? A Modelo, da imobiliária Modelo. A Andréia, da imobiliária Modelo. Temos a Michele Maia, advogada. Conheço. Não tem, mas eu sei quem é. Que faz parte da associação. Então a gente já tem várias mulheres que fazem parte da associação. Né? Então, assim, e é o que eu falo, é um caminhar juntos. Eu acho que no final das contas é porque, às vezes, pelo entusiasmo, você acaba se explicando menos, vamos dizer assim. Quando eu falo que eu prefiro a gestão feminina, não é que eu não dê importância ao homem, não é assim também não, tá? Não. Mas a verdade é a seguinte, é porque com todas as mulheres com as quais eu trabalhei, enquanto subordinado a elas, eu tive essa sensação de que havia um ouvir melhor, entendeu? Um entender melhor. Sim, isso com certeza. Uma sensibilidade, como você citou, melhor. E assim, homem é um bicho danado, ou cara pra fazer raiva na gente. E aí eu tô falando de gestão, eu não tô falando de pessoa. Homem por homem, mulher por mulher, eu acho que quanto menos diferença houver,
mais importante seja. Por exemplo, você está hoje dentro da Acerta. Isso. Você tem quantas mulheres trabalhando na Acerta? Você tem ideia? Você acredita que eu não tenho esse número aqui, mas eu posso levantar. Mas eu tenho um setor, que é o setor de enrolamento, que é o meu segundo setor, tem o setor de preparação, logo na sequência vem um de enrolamento, que 80% das pessoas que estão lá são mulheres. São mulheres. Tá, aí eu vou te perguntar o seguinte. Eu falo que a gente deve ter na fábrica, eu acredito que mais ou menos uns 25%, 30% do nosso quadro seja mulheres. 25%, ok. Aí eu te pergunto o seguinte, dentro de uma empresa gestada por uma mulher, como é que é o salário dessas mulheres aqui? É igual ou mais baixo? A mesma coisa. Aí é que tá a questão, você entendeu? Isso não, pra mim não tem, não é por aí. Não é porque eu sou mulher que eu vou valorizar mais a mulher do que o homem ou desvalorizar. Eu falo que a gente é valorizado pela competência e não pelo sexo. Então, boa, é isso. Então esse negócio de que a mulher tem que ganhar menos, a mulher tem que ganhar mais, a mulher aquilo, a mulher aqui. Não, e assim, é uma coisa muito polêmica que eu vou falar aqui, são as cotas, né? Eu também sou contra, eu não gosto muito. Pois é, esse é um assunto extremamente polêmico, mas assim, eu falo que é tudo pela competência, né? A gente tem que ser premiado, tem que ser valorizado pela competência. Por aquilo que você executa. Independente de cor, independente de sexo, independente de qualquer coisa. Essa que é a questão, sabe, Gisele? Porque a verdade, na sociedade como um todo, o que a gente enfrenta é exatamente a falta de compreensão. O que acontece? Você só pode apresentar competência em duas circunstâncias. Primeiro, você tem que ter uma base para que você aprenda a fazer isso para se tornar competente. Isso. Ou seja, você tem que aprender primeiro para depois exercer esse aprendizado. E segundo, você tem que ter a oportunidade de ter a primeira experiência. Sem essa primeira experiência você não é ninguém. Então assim, e aí sim, nesse caso, eu acho que aqui nessa base da pirâmide que é o aprendizado, eu acho que você tem que pensar em igualar. Exato. Agora, na hora que você chega do primeiro emprego para lá, aí não tem mais. Então, assim, quando você está no aprendizado, eu acho que você tem que ter um certo cuidado, porque as oportunidades não são iguais. Né? Mas, a partir dali, eu acho que é jogar dinheiro fora e perder tempo e ficar, não, peraí, a mulher, na hora que nós formos fazer um concurso, vamos ter que igualar cotas. Sabe? Como estão fazendo agora. Aprovando recentemente. Não, isso é ridículo. Isso é ridículo. Me desculpe, é ridículo. Sabe? E assim, todas essas coisas me levam a te perguntar o seguinte: a Acerta é uma empresa que tem o quê? 40 anos? Mas deixa eu só fazer uma observação com relação a esse assunto, porque eu falei que esse assunto é extremamente polêmico. E como a gente estava conversando um pouquinho antes da gente começar a entrevista, as pessoas falam assim, mas você pensa dessa forma porque você não vivencia a discriminação. Realmente, eu não vivencio a discriminação, nem pelo fato de ser mulher e nem pela cor. Nem por exercer. Nem por exercer. Então, eu não tenho esse tipo de discriminação. Então, elas falam assim, você não sabe porque você nunca sentiu na pele. Então, assim, por isso que eu fico meio receosa de tocar nesse assunto, mas assim, eu acho o que eu falei. O que eu penso é exatamente o que eu falei. Não, mas eu não vejo problema nisso, não. Eu acho que a gente tem que ser o que é ponto aí. Se você não adianta, se você nunca andou de bicicleta, como é que você vai montar na moto? Exato. Não resolve, entendeu? Então assim, é isso que eu penso. Se você dá a pessoa a oportunidade de aprender, ela aproveita ou não. Exatamente. Agora, a partir dali, ela tem que se tocar por si própria. Isso não é posição, não. Eu acho que isso é racional, vamos dizer assim. Eu acho que é porque pra mim é tudo tão igual. Pra mim não existe diferença. Que diferença faz pra mim se a sua pele é mais escura do que a minha? E eu só te chamo disso, Gisele. Você não tem disso, não, hein? E eu falo até, a gente entra no assunto, também quando entra na sexualidade. Que diferença faz pra mim a sua opção sexual? Não tenho nada com isso. Eu não tenho nada. Essas coisas pra mim não fazem diferença nenhuma no meu tratamento com ninguém. Então talvez por isso que eu não... Pra mim é exatamente igual. Ser humano. Resumindo, vamos falar da Acerta. Deve ser tratado com respeito e com carinho, todos iguais. Independente de qualquer coisa. Independente de qualquer coisa. Acerta Transformadores. Essa Acerta tem o quê? Uns 50? 53 anos. 53 anos de vida. Ela foi feita lá atrás por um nobre, saudoso Carlos Alberto Parrilho Calisto. E um cara assim que eu não deixo de confessar e não deixo de exaltar. É um dos homens mais inteligentes com quem eu já convivi. E ele transmitiu muito dessa inteligência para a Gisele, para as filhas. Mas a Gisele, ela se destaca porque ela está sempre na linha de frente. Então, e assim, quando ela fala, eu não sabia o que fazer. Ela não sabia, não, ela sabia.
Porque ela via o pai dela fazendo e ela sabia exatamente. E hoje ela é um exemplo no meio empresarial de Santa Luzia. Referência é a palavra que traduz e eu vejo a Gisele Calixto. Gisele, é certo, 53 anos, fundada por seu pai, se assumiu aqui num momento muito triste, muito difícil, eu sei disso, mas você já estava lá dentro, né? Tava. Na verdade, eu tô na Certa desde que eu passei no vestibular, então foi em 93. Eu passei no vestibular e eu comecei a trabalhar na Certa. Comecei a trabalhar como recepcionista, fui passando por vários setores da empresa. É que seu pai também não dá esse mole, não vai começar lá embaixo. Nunca deu. Passei por todos os setores da empresa e quando ele foi entrar para a última campanha dele, ele colocou a Certa já nas minhas mãos. Ele falou assim, você vai tocar a Certa daqui para frente. E ele saiu para política, meu pai quando ele era prefeito 100% do tempo. 6 horas da manhã até meia-noite. Ele não dividia com as empresas, ele era realmente na prefeitura o tempo todo. Então, eu comecei a tocar a empresa. Então, eu já estava à frente da empresa, já estava como CEO da empresa antes dele falecer. Só que era diferente, que eu tinha total apoio dele. Quando eu precisava, eu ia até ele, né? Ele me dava orientação. Era um porto seguro, né? E aí, quando ele faleceu, eu me senti segura. Por isso que a gente fica desprotegida, né? Porque o pai tem muito isso, né? É o nosso porto seguro. Ainda mais vocês que estiveram sempre do lado, protegendo e abraçando. Eu sei como é que é. Do lado de pai, eu senti assim, nada de ruim vai acontecer comigo, né? Ele me protege, nada de ruim vai acontecer. Eu tinha essa sensação. Então, eu fiquei insegura. Mas, graças a Deus, tem meu marido que também me ajudou, fez um papel importante. Tá aqui do lado, viu, gente? Tá caladinho ali, só mexendo, mas tá aqui do lado. Tá sempre do meu lado, em tudo que eu faço. E aí foi esse caminho que eu falei, né? Essa procura. Então, assim, foi um desafio, e foi um desafio muito grande, sabe por quê? Quando meu pai faleceu, e meu pai estava na empresa, ele que fundou a empresa, né? A palavra certa significa serviços eletrônicos de rádio, televisores e amplificadores, que foi como meu pai começou a empresa 50 anos atrás. Lá na Avenida Pedro II. Na Avenida Pedro II, consertando televisão e rádio. Então, e a empresa passou por inúmeras linhas e vários processos até a gente chegar no produto que a gente está hoje, que é conjunto de medição. Então, esse conjunto de medição, eu sempre tentei captar a mensagem. Isso aqui no mercado nacional tem pouca representatividade ou o foco é exportação? Como é que é? Não. Atualmente, 90% das nossas vendas é no mercado nacional. Mas nós estamos trabalhando, modificando o produto para atender a legislação internacional, que é uma outra norma. A gente trabalha com a ABNT e no Brasil, e nos Estados Unidos tem a IEC e tem a ANSI. Então a gente trabalha agora, adequamos já o nosso produto e agora a gente está começando a exportar mais para a América Latina. Por quê? Porque o nosso produto ele é para combate a furto de energia. Então, ele é mais utilizado em países subdesenvolvidos. Tá, então é um medidor que fica no alto. É isso? Exatamente. Porque antigamente a medição era feita dentro das empresas. Eu não sei se vocês chegaram a ver, nas indústrias, em grandes consumidores, tem uma casinha de alvenaria que era construída e lá dentro ficava o transformador de corrente, transformador de potencial, e a ligação era feita ali para medir a energia dali, porque é diferente da casa da gente. A casa da gente mede a energia em baixa naquele relógio. Em grandes consumidores, mede em média tensão. Então, era feito isso. O nosso produto, que foi desenvolvido no ano 2000, ele não existia no mercado, foi desenvolvido pela Certa, por nós, pelo meu pai. Ele fez o quê? Ele tirou essa medição de dentro da empresa e passou ela para o poste. A gente fala que a medição passou a ser exteriorizada. Então, agora, o furto de energia ficou muito difícil. E o nosso produto, além... Porque o que acontece? Quando ia medir energia na sua empresa... Né? Quando ia medir energia na sua empresa, se você tivesse algum gato, você desfazia o gato, porque a empresa precisa anunciar que ela estava chegando, você ia lá, desfazia o gato, a CEMIG ia fazer a medição e pronto, não pegava nenhum gato. Agora a medição lá fora. Então, para você fazer qualquer furto de energia, tá no poste, tá mais alto. E o nosso produto tem sensor de presença. Então, quando chega alguém
Subiu no poste. Ele manda uma mensagem para a concessionária avisando que tem gente próxima. Se você viola a caixa dele, ele manda uma mensagem falando que a caixa de medição foi violada. A caixa de medição ela é totalmente protegida. Então a gente criou várias coisas para coibir o furto de energia, porque no Brasil, nos países da América Latina em geral, o furto de energia é altíssimo. E aí, nesse caso, é o excessivo, né? Porque o cara que tá lá dentro de casa faz um gato no relógio é uma coisa. Agora, o pobre coitado do cara que pega um empresário roubando é outra conversa. Exatamente. E assim, rouba-se, são milhões, chega a bilhões que a gente tem de furto de energia. Então, assim, tem horas que pegam grandes consumidores com furto de energia e a conta é altíssima. Então, nosso produto faz isso, a gente elimina o furto de energia. E hoje, como é que está a situação da Acerta? Além desse produto, ela faz mais alguma coisa? Não, né? Não. O foco é esse. Desde o ano 2000, nós eliminamos as outras linhas, que nós éramos reformadores de transformadores de distribuição, fazíamos transformadores de corrente potencial. A gente eliminou toda essa linha e a nossa fábrica hoje ela é exclusiva de conjunto de medição desse produto que a gente desenvolveu, que éramos só nós, só vai mas hoje nosso aprimorando e vai... Exatamente. E esse é o nosso grande diferencial dos nossos concorrentes, porque a nossa fábrica é só disso. Então, realmente, nós somos os melhores no que nós fazemos. A gente está sempre à frente, desenvolvendo, vendo o que o cliente precisa, customizando, melhorando o produto não para. Tanto é que a gente está na 6ª geração do nosso produto. É interessante falar, porque aí a gente vê o seguinte, né? Um camarada que trabalhava lá na Pedro II, consertando televisão, geladeira, geladeira não, televisão, radinho de pilha, aquele negócio todo, andava de lambreta para cima e para baixo, né? Esse cara me desenvolve um produto, tá? Capaz de eliminar o número de furtos em energia e se torna uma referência. Nós temos hoje na cidade de Santa Luzia uma empresa que é pioneira e referência. E essa pessoa aqui é que cuida disso aqui tudo, sabe? Então, assim, sem querer ficar adorando pílula, mas há que se dizer que ela realmente detém a primazia de ser uma das maiores empresárias de Santa Luzia. E aí, por ser uma das maiores empresárias, ela não fica satisfeita, ela vai seguindo a trilha do Calixto e vai lá e me pega o Megaspace. Conta pra mim do Megaspace, vai lá. Então, você quer que eu conte como o Megaspace surgiu ou vamos partir de hoje pra frente? Não, vamos contar de hoje, porque a história do Megaspace todo mundo conhece. De pau pra cavaco, todo mundo conhece. Surgiu a ideia do Mega, né? Que o pai fez o Mega. Mas hoje o Megaspace é o maior centro de eventos do Brasil. E quando a gente fala que ele é o maior centro de eventos do Brasil, Rogério, ele é de verdade. Porque não tem outro lugar no Brasil que você consiga colocar dentro dele 1.000 ônibus e vans, 10.000 veículos e mais 100.000 pessoas. Então, o Mineirão não tem essa capacidade, a Arena não tem essa capacidade, se você pegar em São Paulo também não tem, que consiga abraçar dentro do espaço 1.000 ônibus e vans, 10.000 veículos, 100.000 pessoas, é somente o Megaspace. Então, realmente, nós somos o maior centro de eventos do Brasil. E só que assim, quando a gente fala que a gente é o maior, a gente assusta, né? E assim, os eventos, porque nós temos 2 segmentos distintos. Um é o automobilismo e o outro é shows. Né? Apesar de que a gente já trabalha com feira, com outros segmentos também. Porque essa é o grande diferencial do Megaspace, é um espaço. Então você consegue montar lá qualquer coisa. Eu falo que basta sonhar, acreditar e realizar. Lá é possível tudo. Sabe o que essa moça queria fazer na época da pandemia? Conta assim. O que você ia fazer lá? O que você está falando? Do drive-in? Do Cine Drive-in. Nós fizemos, né? Chegou a fazer, né? Nós fizemos a maior tela de Cine Drive-in da América Latina. É uma tela de mais de 500 metros. Que tem, ela ainda está no Megaspace. Está lá ainda. Está lá no Megaspace. Infelizmente, não deu muito certo. A gente fez a tela, fizemos algumas sessões de cinema, só que a coisa não prosperou como nós esperávamos que prosperasse. E também depois a pandemia acabou e tal. Aí, parou, mas se abriu uma luz, tá lá, né? Mas a tela tá lá e eu ainda não desisti dela. Eu acho que a gente já vai fazer eventos, fazer algumas coisas com essa tela. A tela ainda vai ter utilidade. E foi muito legal na época da pandemia. As pessoas paravam com o carro, sintonizavam o som no próprio som do carro,
né, deitava no banco, ficava lá assistindo e tinha um pessoal servindo sanduíche, refrigerante, pipoca e tudo mais. Foi um projeto muito legal, mas que infelizmente não deu o retorno. Hoje, grandes shows, grandes eventos assim de show, de cantores, etc., tem ocorrido ainda dentro do Makerspace? Nós vamos fazer agora, no mês de agosto, o Vintage, que é um grande festival de música eletrônica. É um dos maiores eventos que tem de festival eletrônico. E assim, eu sou até suspeita para falar, porque eu gosto muito de música eletrônica e dos eventos em si de música eletrônica. As pessoas têm um certo preconceito que falam assim, evento de música eletrônica tem droga, tem não sei o que lá. E não é verdade. E no pagode não tem não, né? Pois é, não estou falando que não tem exatamente, como tem outros também. Mas assim, a organização, o evento, como que ele acontece, é um evento que não tem briga, que não tem confusão, extremamente organizado, muito bonito. Eles se preocupam com o visual de uma forma impressionante. Então são eventos muito bonitos que eu gosto muito, são eventos que são muito sucesso. E o Vintage já está na 3ª edição lá no Makerspace, e agora a gente vai receber em agosto. Mas infelizmente, grandes eventos estão sendo cada vez menor, cada vez acontecem menos, né? E hoje a gente tem o Mineirão, que tem recebido também, que é um concorrente do Mega, né? Temos a Arena também, que é o outro concorrente do Mega, que também tem recebido grandes eventos. Então, assim, a gente não está recebendo. E o custo também do Makerspace, comparativamente com determinadas arenas de eventos, dependendo do evento, o custo do Mega inviabiliza ou não? Não, na verdade, o valor da locação, comparando com esses outros dois que eu citei, o do Makerspace é sempre menor. E a gente tem essa preocupação para trazer para Santa Luzia, porque os outros dois são em Belo Horizonte. Então, só de ser na capital, eles já têm uma aceitação maior. Ainda tem as pessoas que falam assim, mas lá em Santa Luzia, que não é lá em Santa Luzia, não é tão lá assim, né? Ali, né? Mas ainda existe essa coisa. E o Mineirão tem aquele glamour de ser na Pampulha, né? Esse glamour que a Pampulha traz, a mesma história do Mineirão. Então, assim, tem toda aquela nostalgia e tudo. Então, assim, mas são coisas assim, existem. Eu falo que eu não tenho medo de concorrência, né? Eu falo que os concorrentes estão aí para nos tornarem melhores, né? Então a gente segue. Aí nós temos lá os eventos automobilísticos que se destaca mesmo, é aquilo que chama atenção, que é a Mega Quinta. Isso, né? Que é um evento que acontece há 23 anos. O Makerspace tem 23 anos, a Mega Quinta acontece há 23 anos. Então é um evento que é desafio de arrancada, desafio de som, manobras radicais, encontro de clubes de carro. Né? E até na última Mega Quinta a gente inaugurou uma área só para MOI, que o pessoal pede. MOI é aquilo que o pessoal fica fazendo zerinho, né? Rodando carro, fazendo manobra. Nós inauguramos uma área, porque antes eles faziam na pista de arrancada. Então só acontecia manobras radicais na hora que acabava a arrancada, que era por volta das 23. E as pessoas sempre falavam assim, quero mais tempo de manobra, mais tempo de manobra. Então nós criamos um espaço só. Você nunca foi procurada por essa turma do grau, não? Que faz grau com moto? Com moto. Já, a gente já fez várias coisas, inclusive teve uma época que as manobras de moto faziam parte da Mega Quinta. Depois a gente deu uma parada, porque a moto é uma coisa muito difícil de controlar. É um pessoal que é mais difícil de seguir as regras. Não, eles são rebeldes mesmo, né? E o Makerspace a gente tem muito essa preocupação, porque é um evento para a família. Então tem que ser um local assim muito seguro. Aí você solta um menino lá dentro e uma moto passa por cima, meu Deus do céu. Exatamente. Então a gente preza muito pela segurança. Então, nesses 23 anos, a gente foi tirando algumas coisas, acrescentando outras, aprimorando. E aí, quando a gente coloca muitas regras, muitas pessoas deixam de ir. Então, falar assim, eu não quero, assim, eu prefiro não ir, mas para não ser seguro, eu prefiro não fazer. Tá, aí eu vou te fazer uma pergunta que é curiosidade minha, não tem nada a ver com o público, não. Seu pai ele chegou ao ponto de bolar e até ampliar a pista de arrancada ali para fazer uma pista de automobilismo mesmo. Um circuito que ele tinha vontade. Uma vez ele falou isso, eu não me lembro o que, mas ele queria trazer eventos de automobilismo profissional. Exato. Tá. Como é que ficou isso? Parou? Como é que nunca mais andou? Não, porque ali tem condições de fazer uma prova, por exemplo, de Stock Car. Pois é, o que acontece? A nossa pista hoje ela tem 2.500 metros. Quando nós inauguramos só a reta, depois fizemos mais 1.500 metros e no final ela ficou com 2.500 metros. A nossa pista, ela difere de todas as outras que existem, porque a nossa pista tem subidas. Então a gente tem, né, tanto é que um
Um esporte que é muito feito lá e apreciado mundialmente é o drift. Drift. Né? O drift, porque o drift é um esporte que nasceu das montanhas do Japão. E a nossa pista, ela se assemelha um pouco às montanhas do Japão. E aquela curva lá embaixo quase que mata a gente. Eu que diga. Então, dá uma emoção muito grande. E assim, a pista do MaxPay, ela é seletiva, e super ela é seletiva. adorada pelo pessoal do drift, eles já adoram. Então, então ela tem esses sinais, tem a montanha e a gente tem muita curva. Não é a nossa pista, a gente fala que não é uma pista para se desenvolver velocidade, é uma pista para se desenvolver técnica. Habilidade. Exatamente. Tanto é que as pessoas que correm no MegaSpace, quando elas participam de campeonatos em São Paulo, elas geralmente ganham, porque desenvolveu técnica, desenvolveu habilidade na pista do Mega. Eles elogiam muito a pista do Mega para isso. Mas não é uma pista que não tem uma reta grande que você desenvolve, igual, por exemplo, em Interlagos. Não é assim. Dá aquela largada, né? A pista do MegaSpace, ela não dá espaço pra você, não. Exatamente. Mas você sofre. Eu digo que eu já pilotei nela. É com emoção. Não, é com muita emoção. Com muita emoção. Aquela curva lá de baixo quase me fez rezar. Agora, em relação a estoque, a nossa pista, do jeito que ela está hoje, ela atende a Stock Car? Não. Seria necessário nós fazermos algumas mudanças para que a gente atendesse a Stock Car. Mas eu tô aberta a isso. E aqui vai o recadinho. Por que eu tinha mandado o recado aqui? Você sabe por quê? Porque não realizaram o evento do Stock Car esse ano, porque os caras queriam fazer em volta da coisa. Gisele, eu vou só abrir um parêntese rápido aqui. Eu fui piloto de prova e tal, mais ou menos eu sei alguma coisa, eu tenho uma mínima noção disso. Eu fiz muito pega no Mineirão. Muito. Foi pouco, não. Meu pai também. Sabe? Então assim, eu já subi na grama do Mineirão, eu já capotei um carro ali, entendeu? Não tem condições de você querer fazer uma pista para estoque naquele espaço que eles estão fazendo ali. E quando isso aconteceu, me remeteu imediatamente. Eu falei, poxa, a pista é seletiva, mas que a pista do MegaSpace da Rock and Roll dá. Agora não é para qualquer um, não. Isso eu te digo também porque seu pai na época ele comprou os carros para poder fazer curso de pilotagem. Sim. Tem esses carros, eram uns Gol, né? Exatamente. Não, hoje existem esses cursos, mas não com nossos carros. A gente loca a pista para as pessoas mas tinha, seu pai comprou uns carros. Comprou foi com esse que eu quase capotei. Eu lembro. Quase. E assim, a gente via na pista que era possível ser. O que você falou, quem sair daquela pista afiado, capaz de fazer uma volta em torno, eu não lembro quanto que era o tempo, mas não importa qual seja o tempo. Se você consegue fazer aquela pista num determinado tempo, que é o tempo limite mínimo, né? Você fala assim, não, aqui dá para competir, com esse tempo eu consigo competir, vamos me classificar no grid, né? Olha, ele classifica em qualquer outra pista do Brasil. Eu não tenho dúvidas disso. Mas é porque assim, a Stock, por serem carros muito velozes, elas exigem algumas coisas que a nossa pista hoje não atende. Mas aqui vai meu recado, né? Nós estamos abertos a fazer as modificações que forem necessárias, a estudar a possibilidade de fazer as alterações necessárias para recebermos uma Stock. Tá aí o recado, Stock Car. Ela aconteceu o ano passado no Mineirão, esse ano ela vai acontecer em Curvelo. Ela tinha sido cancelada, depois eles passaram para Curvelo, que é um outro autódromo que a gente tem aqui em Minas, né? E não sei se serão necessárias fazer modificações no autódromo de Curvelo, com certeza. Ela tá indo para lá. Mas assim, não impede que uma próxima edição seja feita no MegaSpace ou as outras categorias, que a Stock tem outras categorias, também venham para o Mega, fique um pouco em Curvelo, fique um pouco no Mineirão, fique um pouco no Mega. Eu acho que assim, tem mercado para todo mundo. Tem mercado para todo mundo. Aqui não dá, por exemplo, você botar Fórmula Truck, por exemplo. Eu não consigo ver um caminhão fazendo aquela brincadeira ali. Exatamente. Mas que é uma pista assim, extremamente seletiva e é uma pista de aprendizado, eu não tenho dúvida. Sabe? Tá bom. Gisele, a gente falou da Camel, a gente falou do MegaSpace, a gente falou da Certa, mas não falamos da mulher, não falamos da Gisele. Sabe, eu gosto de saber. Como é que tá você hoje, como é que tá você em relação, a sua relação com a cidade, a sua relação com as pessoas da cidade, sabe? Vamos esquecer a empresária. Vamos falar da mulher hoje, o que ela é, qual que é o foco dela.
Não vem falar que é só serviço, não, que eu não vou. Não, apesar de eu trabalhar muito, né, a maior parte do meu dia realmente é trabalhando, e eu falo que a gente trabalha de verdade, porque durante a semana na certa, e no Mega, e final de semana no Mega também, né, mas não, eu amo várias coisas, e assim, eu amo Santa Luzia, assim como meu pai amava Santa Luzia. Eu falava que assim, surgiam inúmeras oportunidades, meu pai fazer negócio fora de Santa Luzia. Ele falava, não me interessa, eu quero fazer negócio aqui. Ele amava Santa Luzia de uma forma imensa, e eu também tenho um carinho, um amor muito grande por essa cidade. E tudo que eu puder fazer para que a cidade cresça, tudo que eu puder fazer para ajudar as pessoas que estão aqui, as empresas que estão aqui, eu faço questão de fazer e eu faço, né? Então assim, eu tenho um amor muito grande pela cidade, os nossos negócios estão aqui e eu quero ver a cidade prosperar. Então assim, tudo que eu puder fazer para que isso aconteça, eu vou fazer. Agora a Gisele em si, eu não tenho uma ONG, eu tenho vontade de ter uma ONG para cuidar dos cachorros de rua, que é uma das coisas que eu gosto muito também, que começou do nada, começou de 10 cachorrinhos que foram abandonados na rua num inverno intenso, dentro de uma caixa recém-nascidos, eu não aguentei, peguei e a partir daí foi. Acabou o sossego. E eu tenho muita vontade de fazer uma ONG. Ainda não tive oportunidade de fazer, realmente por falta de tempo. Porque eu falo que não é só pegar, não é só dar comida, não é só vacinar. Os cachorros precisam de carinho, precisam de amor. Eu tenho uma em casa, uma Doberman, eram duas, uma faleceu. E eu tenho uma Doberman que assim, eu trato com amor, com carinho, que eu falo que é como se fosse minha filha, minha menina. E assim, eu tenho um amor muito grande pelos animais. Então eu queria fazer mais do que eu faço, mas eu falo que é tudo na medida que dá, né? Um dia no futuro talvez abra uma ONG, mas eu falo que hoje eu prefiro apoiar as que existem. Mas me fizeram uma fofoca aqui, disseram que você tem cachorro agora até dentro da certa lá no escritório, hein? Isso é verdade. Como assim? 3 que eu adoro. 3 cachorros? 3 o quê? É pequeno? Um é pequenininho e os outros 2 são médios, tamanho médio. Mas que assim... Tomba lixo, vira-lata. Não, nada de vira-lata. Não existe cachorro vira-lata, eles não viram nada. Eles falam que é SRD, sem raça definida. Sem raça definida. Mas você vê a alegria, como transforma o ambiente. E tem um que é pequenininho assim, que vai de colo em colo, todo mundo faz carinho. Não, vai dar um nome dos bichinhos aí. Um é o Estopa, porque ele é pequenininho, todo branquinho. E assim, a gente dá banho nele, meia hora depois já tá marrom de novo, né? Por isso que a gente chama ele de Estopa. Ele passa limpando o chão. Passa limpando. A outra é a Nina, que essa Nina apareceu lá em casa e depois eu vou mandar as fotos pra você colocar. Por favor. A Nina... Pode mandar até vídeo, não incomoda não. Eu tenho vídeo. Você tem vídeo? Tenho vídeo. Então manda. A Nina... Eu quero da Doberman, tá? Vou te mandar da Doberman também. Que eu Vamos colocar aqui pra ter certeza. Vou te mandar das duas. E tem a Bac. A Bac foi pai que adotou. E eu cuido dela. A Bac... Seu pai adotou, então tem mais de 10 anos. Eu acho que a cachorra a Bac deve estar em torno dos 15, 18 anos. Por aí que a Bac deve estar, ela já tá bem velhinha. Esses 3 ficam comigo dentro do escritório. Aí a gente fecha a porta, porque eles não vão pra fábrica, para ter toda a segurança. Então eles ficam com a gente no escritório. E tem os do Mega que a gente adota e a gente cuida dos que estão lá. Mas a gente tem hoje, em torno no Mega, a gente cuida de 23. Estão lá dentro do Mega, presos não, né? Que eles ficam numa corrente que corre de um lado pro outro, até o final. Na verdade, eles ficam no local mesmo, que eu tenho uma preocupação. Você fez o canil? Que tenha sombra, que tenha sol, que eu falo que cachorro precisa de sol, tem que ter grama, mas tem uma parte que é de cimento. Então tem que ter cobertura pro frio, mas tem que ser arejado por causa do calor. Então eu falo que tem que ter todas as condições. Tem que ter um mínimo de condição. De condições. E eles convivem bem um com o outro? 23 cachorros dá pra fazer uma barulheira que tá lavando. Não, eu falo que é separado. Tem duas, eu falo que é gangue, não falo que é gangue. Tem 2 gangues, eles não se misturam não. Tem uns que brigam lá. Então até esse cuidado a gente tem que ter. Você não pode deixar todos os cachorros juntos. De repente eles não combinam e tem que tirar. Não combinam. Então, o meu Jack, por exemplo, não adianta. Eu não consigo botar macho lá em casa mais. Eu tenho 2 fêmeas, que é a Filomena e a Clementina, e o Jack. O Jack é o Jack Tequila.
Tem uma história linda. Eu perdi, há coisa de 4 meses atrás, um cachorro que me seguiu a vida inteira e chegou a ter Facebook. Chamava Tufão. O Tufão é um cachorro que ele não ficava dentro de casa, ele não aceitava ficar dentro de casa. Ele ficava na rua. Entendeu? Aí eu castrei, cuidei e tal, mas ele ficava na rua. Todo mundo conhecia, na região ele conhecia e tal. Quando o Jack chegou, ele se sentiu alijado e mudou para uma casa lá no Belo Vale, mas também ficava na rua. Ele não aceitava ficar preso. E assim, de vez em quando batia a saudade nele, ele descia. No final de vida dele, ele voltou para baixo, não saía mais de perto de mim, dormia comigo, queria dormir dentro de casa, já não queria ficar na rua mais. E assim, um belo dia chegou, ele começou a definhar. Eu tenho a veterinária do lado da minha casa. A Gisele falou: Rogério, é xará sua. Tem jeito não, Rogério. Eu falei: não tem o que fazer? Eu falei: não. Eu comecei a pensar na eutanásia, porque eu estava vendo ele sofrendo. Aí eu falei com a Gisele: amanhã eu vou trazer para você. Ele escutou eu falando isso. Aí chegou no final da tarde, tipo 5 horas, ele pediu para entrar. Eu abri, deixei ele lá de dentro e saí. Na hora que eu estava na rua, meu filho chegou, chorando, gritando: pai, corre aqui. Eu falei: o que foi? O Tufão morreu. O Tufão desceu as escadas, subiu de volta, na porta do meu quarto ele deitou e morreu. Olha. Assim, eu acho que eu já tive muito cachorro. Muito. Tem história com cachorro para a vida inteira. Mas Tufão, insubstituível. Insubstituível. E assim, eu abraço a causa com você. Por quê? Porque para mim, cão e gato é uma questão de convivência de séculos. Então, o cachorro ele está inserido na nossa sociedade como um bem ali, um bem-estar para a gente. Exatamente. Ele faz um bem danado. Transforma. Então, assim, pronto, o seu sonho e o seu prazer pode ser a diferença para muitas pessoas. Eu tenho certeza que você tem feito isso. Agora, 23 cachorros, meu Deus do céu. Não, e assim, aí eu tenho parceria com o Lalim, ele realmente pega na rua, ele realmente cuida. A gente pega alguns que estão doentes, aí a gente tem um outro lugar separado, que são esses cachorros que a gente pega que estão doentes, a gente cuida e depois a gente solta de novo, onde a gente pegou, no mesmo lugar que pegou, mas são os cachorros que estão doentes mesmo, machucados, foram atropelados. Então a gente cuida, mas aí a gente não fica, porque eu não consigo ficar pegando, porque eu preciso ter um critério. Não, isso é outra coisa também. Eu preciso garantir a qualidade. Então eu preciso, se eu falar, a partir do momento que eu não consigo garantir a qualidade de vida dos cachorros que estão aqui, eu não quero mais. Pra ficar embolado, não, então por isso que eu coloquei um limite. Agora eu quero aproveitar a oportunidade aqui para falar da importância da castração. É isso que eu ia te falar. O cuidador, o que ama o cachorro, ele não aceita determinadas coisas. E eutanásia é uma palavra que você não pode falar com ninguém, sabe? E eu acho o seguinte, tem determinados cães que, por exemplo, eles chegam num ponto em que o sofrimento deles é maior do que a capacidade de sobrevivência. Eu acho que a eutanásia não é uma... se eu tiver muito doente, eu gostaria de sofrer eutanásia. Então, assim, eu acho que é uma questão, não é só em relação ao cachorro. Mas isso que você vai falar agora, talvez seja toda a diferença. Vai lá. Então, eu tenho uma preocupação muito grande com o número de cachorros de rua que nós temos em Santa Luzia. E esse número só cresce. Porque é o que eu falo, se tem 10 cachorros na rua, são 10 cachorros cruzando. E de cada cruzada que eles dão... 4, 5. 6, 7. E são 4 vezes por ano. Exatamente. Então isso não tem limite. E as pessoas, elas não castram, os cachorros cruzam, aí elas pegam os filhotes. Eu não estou... Joga na porta da minha casa, na porta da sua casa, na porta da certa, na porta da veterinária. Ou então jogam lá no Liberdade. Eu não estou criticando as pessoas que fazem isso, porque eu falo, cada um tem o seu motivo. Não, desculpa. Mas critico sim. Não, critico sim. Por menos que... não é cultura, é o quê? Não importa, sabe? Olha, eu vi um camarada pegar um chau-chau e botar no meio da rua. Olha pra você ver. Agora, olha pra você ver. O chau-chau é um animal que a gente sabe que ele tem um trato diferente. Ele não é um cachorro confiável. Exato. Ele pode ser super manso e ele ainda vai te morder. E assim, o cara me solta um chau-chau no bairro Liberdade, eu presenciei, eu tava fazendo limpeza urbana lá, eu vi o cara soltando o cachorro, fui nele. Eu, amigo, você não vai soltar esse cachorro. Mas eu não posso ficar com ele porque eu tenho um menino pequeno. Eu falei, quando ele tava filhotinho, peludinho, bonitinho, você achou lindo. Agora você não vai largar esse cachorro aqui não. Anotei a sua placa, se você fizer eu vou dar queijo de você na polícia.
Ele levou o cachorro contrariado. Eu tenho certeza absoluta que esse covarde soltou o cachorro de Em novo. outro lugar. Certo? Então, assim, se você falar comigo que uma pessoa lá da favela, lá da comunidade, né, vamos ser politicamente corretos, lá da comunidade, que tem uma cadelinha que criou, recriou por falta de condições, entendeu? Por falta de intervenção do poder público, eu concordo. Mas o que a gente tem visto atualmente é o abandono por pessoas coordenadas, educadas e sapientes do que estão fazendo. É muito triste. Entendeu? Então isso tem que acabar. A gente tem que promover uma campanha de não ao abandono animal. Eu não sei como é que as pessoas... E a castração desse jeito. Mesmo que você tenha que fazer, como você falou aí, ó, nem que eu tenha de pegar o cão, levar para a veterinária, castrar e voltar para onde ele estava. Mas ele tem que voltar... exatamente. E assim, as pessoas terem a consciência, todo mundo castrar. A gente precisa castrar os cachorros, porque se a gente não fizer isso, se a gente não conter e eles continuarem cruzando na rua indefinidamente, eu falei que daqui a pouco vai ter mais cachorro na cidade que gente. Entendeu? Então a gente precisa ter esse cuidado. A prefeitura tem castramóvel, ela tem feito várias atividades com castramóvel, mas assim, eu vejo a necessidade da gente ampliar isso para os cachorros de rua. Você tem algum projeto para isso, Gisele? Não, eu não tenho nenhum projeto. O que a gente faz, na verdade, é o Lalinho, que é esse grande parceiro meu, faz isso mesmo. A gente pega alguns cachorros, a gente leva para castrar, cuida deles. Tosa se for uns pudorzinho peludão e tal. Cuidamos, vacinamos e depois a gente solta. Volta pro local. Porque infelizmente tem que voltar. Precisa fazer alguma coisa. A gente não pode deixar esses carros. E assim, sem falar frio, chuva, a fome mesmo que eles passam. Você já viu como é que tá o Liberdade? Nossa Senhora. E o Novo Centro? Gente, eu passei no Novo Centro. O que tem de casinha de cachorro já tá mais habitado que a gente ali, ué. Tá beleza. Lá embaixo, assim, demais. o cara foi fazendo um monte de casinha na rua. Mas um monte de casinha, eu achei mó barato. Aquele monte de casinha. Quer dizer, e ele tem... E assim, a gente vê que essa pessoa, independente de quem seja, que tá fazendo esse tipo de projeto, não é porque ele não consegue colocar pra dentro de casa. Eu acho que é o Lalinho. Ele mesmo? Lalinho, a gente... Tem que trazer ele aqui, ué, pelo amor de Deus. Não traz mesmo. Com certeza. A gente doou várias madeiras pra ele, ele pediu pra fazer casinha pros cachorros. E é justamente Bairro Liberdade que ele vai no Novo Centro. Novo Centro, que ele fala que tem muito cachorro. E assim, ele cuida, ele pega ração, ele sai distribuindo. Tem gangue, Gisele, você não tem noção ali no Liberdade, tem gangue de cachorro, 10, 12, tudo junto. No Boa Esperança também tem. É terrível. Eu acho que em todo canto. Friniza tá assim. E eles brigam, e aí é muito triste. Avança nos outros, porque são territorialistas, estão querendo defender aquele lugar. E o sujeito que tá passando ali não entende isso. Às vezes ele dá uma latida pra uma moto, ele, esse cachorro é bravo. Ele não é bravo. Aí late pra moto, o cara vai e chuta, passa por cima. Então, assim, é uma crueldade. E esse exemplo que você deu do cara que, o dono, pegar o cachorro que morou ali com ele 10 anos, 5 anos, cria um vínculo, porque o vínculo do cara pode ter acabado, mas do cachorro não vai acabar nunca. Nós somos tudo pros nossos cachorros. Tudo, a vida deles. Tanto eu falo que assim, não existe manifestação maior de carinho, de amor do que um bicho. Gente, eu saio de casa... Gato também, você sabe que eu tô aprendendo a gostar de gato? Gato também. Tô aprendendo a gostar desse bicho. Rogério, e não é só cachorro e gato, são todos os animais. Sim. Todos os animais, eles têm um carinho tão grande pela gente, que assim, eu saio de casa meia hora, que seja, 1 hora que seja, eu volto, parece que eu fiquei 1 mês fora de casa. Como que nós somos recebidos? Alan, o Jack, se eu sair, eu vou na padaria, tô falando sério, eu vou na padaria. Na hora que eu volto, parece que o mundo acabou. Porque pula, grita, chora. Nós somos a vida dele. Sabe, a gente tem uma noção muito grande, quando eu digo, eu me incluo em você aí, eu me incluo no seu pensamento, de que o animal ele é tão importante quanto uma criança, quanto um ser humano ao nosso lado. Exatamente. Certo? E como a vida dele é muito menor do que a nossa, a gente vai passando por eles, né? É muito doído quando você perde. Nossa, a minha Duda... Assim, mas eu vejo, sabe, é como quem herda não tem jeito, vai levar pra vida inteira. O pai dela era do mesmo jeito. O pai dela não dava. O pai também pegava. Ele também pegava, não tinha conversa. E assim, lá na prefeitura, você chegar na prefeitura, aquele monte de cachorro na porta, ai, doce, se você latisse pro cachorro dele. Ai, sabe? E assim, isso é uma herança
de bem, é uma herança de humanidade, de respeito ao ser humano e de respeito principalmente àquilo que a gente tem para poder deixar nessa terra, né? E só para registrar, esse vínculo que o cachorro aqui com a gente é tão real, é tão verdadeiro. Como é que chama aquele filme que o dono morre e o cachorro fica esperando ele? Sempre ao seu lado. Tem um outro mais tocante ainda, que é aquele do cara que vai pro Klondike lá para poder garimpar, e o cachorro, que é uma mistura de lobo, também apoia ele. Eu custei para achar esse filme, passava todo dia na sessão da tarde, não consegui achar. Esse eu não vi. Não, muito bom, assiste. Eu vou lembrar o nome, vou te passar. Então, assim, aquele filme é um exemplo. E é aquilo mesmo, o cachorro fica esperando o dono pro resto da vida. Então, assim, a gente precisa ter mais. Eu falo que uma pessoa que faz uma maldade dessa com um animal... Porque eu sou suspeita de falar, Rogério, eu amo a natureza de uma forma tão intensa. Eu não consigo ver desconectada nem de Deus e nem da natureza. Eu sou espírita e eu falo que se eu não frequentar, se eu não estiver em contato, se eu não participar das minhas reuniões, se eu não fizer o estudo que eu faço, é isso que me recarrega, é isso que me dá energia, é isso que me dá força para eu fazer tudo o que eu preciso fazer todos os dias, para vencer todos os desafios que a vida me apresenta. Que assim, todo dia é um desafio novo que a gente precisa vencer. As pessoas costumam ver a gente de uma certa forma e só vê aquele ali o externo, só vê os louros, só vê as vitórias, mas não sabe quantas abdicações, quanta dor, quanto que a gente precisa fazer para chegar... Todo mundo vê as cachaças que eu tomo, mas ninguém vê os tomos que eu levo, né? Exatamente. Então, eu preciso disso, eu preciso da natureza, eu preciso estar conectada com Deus e eu preciso estar conectada com a natureza para que eu consiga dar conta do que eu preciso fazer todos os dias. Tempo é tempo, esse malvado tempo que não dá espaço e não deixa a gente viver das coisas. Esse bate-papo aqui está atrasado há 5 ou 6 anos, no mínimo, né? Mas a gente chega ao final do nosso debate aqui, que na verdade não foi um debate, foi um bate-papo delicioso com a Gisele Calisto. Eu vou deixar para ela as palavras finais, mas vocês tenham certeza, os recortes dessa coisa que vão gerar a semana inteira, vão até sábado falando disso aqui, principalmente quando a gente for começar a recortar os cachorrinhos, aí vai ser um atrás do outro. Gisele, as suas últimas palavras, muito obrigado pela presença. Rogério, eu te agradeço muito pelo convite, muito bom estar aqui, e a todos que estão me assistindo, né? Eu tenho uma página, nem comentei. Então fala, tá na hora. Uma das coisas que eu faço é gravar uma mensagem todos os dias. Então eu gravo uma mensagem de otimismo, de energia, de positivismo todos os dias. E essa mensagem eu posto no meu canal no YouTube. Assim, não tem milhares de seguidores, não. Eu não movimento aquilo, nada daquilo. Eu apenas comecei a fazer. Como que começou essa história? Na verdade, eu li um livro. Primeiro livro que eu li, e eu amei, me toquei profundamente por aquilo causou um impacto muito grande dentro de mim. Eu falei assim, não gente, eu preciso compartilhar. Eu preciso compartilhar isso, e aí eu comecei a gravar. São leituras pequenas, de 1 minuto, 1 minuto e meio e tal. Shortzinho mesmo. E eu posto isso no YouTube. Então, aí lá tem Fala o canal. É Gisele Calisto. Pronto. giselecalisto.com.br. E lá tem os meus contatos, tem todas as minhas redes sociais, tem meu contato, se quiser falar comigo. E por que você está publicando isso no Instagram? De vez em quando a gente... Vamos conversar em off. Fica quieto. Gente, muito obrigado a todos, um prazer enorme. Cada dia mais vamos aprimorando o formato do Santa Luzia em Debate. Ela já me arranjou aqui, nós já vamos ter de arranjar aqui uma conversa com um rapaz, como é que chama? Lalinho. Venha, vamos falar de cachorro. Isso mesmo, ele é uma pessoa formidável. Vamos falar sobre isso, tá bom? Ficamos por aqui e o Santa Luzia em Debate cada vez mais aprimorado, cada vez mais buscando as informações da cidade de Santa Luzia para trazer até você. Um abraço.